Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas informações que estão no entorno da nossa Bolsa de Valores, no mercado de uma forma geral. Hoje é dia 7 de outubro de 2024, agora são aproximadamente 10 para as 11 da manhã, mais de 50 minutos que o nosso mercado abriu, que a nossa Bolsa de Valores abriu. Vamos dar depois, no final, se der tempo, uma olhadinha para ver como ela está se comportando. O fato é que nós estamos saindo de um pleito eleitoral, pelo menos um primeiro turno, e vamos ver o que isso pode ter a nos ensinar em termos de investimentos. Vamos olhar para o Boletim Focus e uma inflação que se apresenta no horizonte. Vamos começar pelo Boletim Focus, que nós olhamos sempre. Veja aqui para 2024, o fechamento do ano, a expectativa do IPCA, ela que há 4 semanas era de 4,30%, passou para 4,37% a semana passada e agora 4,38%, ou seja, com relação à inflação, o mercado continua ainda bastante pessimista. A taxa Selic, todos têm a expectativa de que ela feche o exercício de 2024 a 11,75%, bem acima, daqueles 10,5% que nós tínhamos há um tempinho atrás. Uma informação que circulou durante o final de semana, saiu aqui na Suno Notícias, saiu em outros lugares também. Essa aqui, no caso, é assinada por Guilherme Serrano, do dia 3 de 10 de 2024, que é com relação à elevação do rating do Brasil, que isso é um não evento, eles consideram. Lembra que a semana passada foi levantado pela Moody's, quase andando na direção do Brasil enquanto país como investimento. Quem está fazendo essa análise aqui é a UBS. O UBS, o banco. O banco afirma que a atualização contrasta com o relatório da agência Fitch, que é outra agência que nós vimos aqui no canal, que manteve o Brasil com nota BB e perspectiva estável, 2 níveis abaixo do grau de investimento. O que a Fitch considerou foi projeção crescente dos riscos para o ano aqui de 2025, aí vai falar aí das altas taxas de juros, dívida pública, coisa que nós já debatemos aqui no canal. Segundo a Suno, o Brasil só será considerado grau de investimento quando ao menos 2 das 3 principais agências, nós vimos, a outra é a Standard & Poor's, elas concederem essa classificação como grau de investimento, mas na verdade a classificação que foi dada pela Moody's não é de grau de investimento, ainda é grau especulativo. É interessante aqui o que eles trazem, que na última vez que o Brasil teve a nota elevada para esta que está, foi em 2007, as contas fiscais, hoje, elas estão em pior situação, que colocou todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Também aqui foi considerado que a dívida externa geral, incluindo a pública e privada, é de 33,6% do PIB, comparado com 21,6% em 2027. Então, se os indicadores estão piores, por que essa elevação? Então, todo mundo ficou questionando, ninguém tomou a sério essa elevação e, portanto, claro que não houve como refletir de forma mais considerável dentro do nosso mercado. Voltando aqui à questão da inflação, esta notícia saiu na Infomoney, assinada por Estadão Conteúdo, copiado aqui do dia 6 de 10 de 2024, portanto é do dia de ontem. Veja que a conta de luz e alimentos reforçam cenários de estouro da meta de inflação. Então são 2 pontos aqui. Um deles até é relevante para nós porque nós temos empresas que são do setor elétrico. Então olha só, a adoção da bandeira tarifária vermelha nas contas de energia elétrica e o efeito do clima seco da estiagem sobre o preço de alguns alimentos devem fazer com que a inflação, medida pelo IPCA, estoure o teto da meta, aquela que nós vimos agora há pouco, que é de 4, a meta é de 4,5, e veja que a projeção lá que nós vimos 4,38, e a ideia aqui que eles estão vendo é que talvez estoure esses 4,5 já em 2024, ou seja, um indicativo de que há essa tendência de aumento de fato da nossa taxa de juros. A bandeira tarifária da energia passou de verde em agosto para vermelha 1 em setembro e para vermelha 2 em outubro. Veja que a vermelha 2 é o nível mais crítico possível. Tem uma notícia interessante aqui no meio, tá? Tanto o Santander quanto o XP
então foram 2 casas que foram ouvidas, prevêem que a bandeira, ao final do ano, ficará ao menos em vermelha 1, podendo, inclusive, estar em vermelha 2, que é, no caso, o nível mais crítico. Há um economista aqui que foi ouvido, né, que ele projeta já um IPCA em 4,7% no final do ano e considera um cenário em que há 70% de chance de bandeira tarifária vermelha 2, ou seja, não é o mais crítico, e 30% de chance de bandeira vermelha 1. O que eu achei aqui interessante, né? A questão que se coloca como vilã principal nesse momento é a carne bovina, diz o economista, observando que a cotação da arroba do boi gordo tem subido consistentemente nas últimas semanas, então veio num crescente. Ele não descarta a possibilidade de um IPCA abaixo de 4,5% ao final do ano, que daí ficaria, então, abaixo da meta. Caso haja um volume de chuvas mais forte que o esperado para este mês de outubro. Então, em que pese toda a estiagem, todo o aspecto negativo em relação à questão dos reservatórios, ainda tem uma chance de que talvez, tem que se observar o mês de outubro, ele haja uma redução se houver as chuvas conforme esperado não, acima do esperado. Então isso é um aspecto interessante, principalmente para o pessoal que tem perguntado se a crise hídrica pode afetar as elétricas. Eu acredito que o mês de outubro vai ser crucial para que a gente chegue em alguma conclusão. E agora indo para o outro ponto, para nós fecharmos aqui, que é com relação ao pleito eleitoral, primeiro turno, que aconteceu no dia de ontem, dia 6, aparentemente transcorreu dentro de uma normalidade, e houve esse mapa aqui que circulou nas redes sociais. Na verdade, esse mapa aqui ele queria apontar onde está em vermelho, que é para dar um indicativo de que, por exemplo, o atual sujeito que está à frente da presidência da República é do Partido dos Trabalhadores, e houve uma redução do seu partido em prefeituras no Brasil, o que pode ser um indicador aí de tomadas de decisão que a gente pode encontrar pela frente do ponto de vista político e que devam refletir dentro da economia, porque afinal de contas é algo que realmente chamou a atenção. Para nós termos uma ideia do que aconteceu, daqui para baixo, nesse quadro azul que eu marquei, nós pegamos aqui os partidos, né, que são partidos de esquerda, como são ditos, né? PSB, PSDB. Lembrando que o PSDB ele é uma costela do MDB, um partido mais radical que se posicionou à esquerda depois da redemocratização. Então aqui está o PT, PDT, e aqui está o número de prefeituras que eles obtiveram. Avante Podemos, Solidariedade, Cidadania, Mobiliza, PCdoB, que são à esquerda, eles ficaram um pouco mais encolhidos. Aqueles partidos que são associados com o Centrão, eles acabaram tomando posição, embora aqui eu coloque como Centrão também o PP, porque é nova essa ideia de direita. No Brasil não existe de fato uma direita, mas nós temos então União Brasil, o PP, eu confundi. PP é o Partido Progressista, veja que o nome é progressista, né? Ele também andou lá pelo lado da esquerda, e o partido que está querendo tomar posição à direita é o PL, Partido Liberal. E, por fim, aqui, o Republicanos. Então, esses partidos aqui, com exceção do PL, são partidos de centro ou chamado Centrão. Este mapa aqui que mostra geograficamente, né, o que aconteceu, especificamente aqui com o PT, está lá no site do TSE. Aqui nós temos aqui uma cidade bem colocada aqui mais na parte extrema do Brasil. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é a cidade de Alto Rio Negro. Eu não quis avançar sobre isso, porque o mais importante aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul só teve uma cidade do PT, que isso aqui é Rio Grande, provavelmente, e depois o Nordeste, onde o PT ele sempre teve uma maior expressão, mas veja como reduziu o número de municípios, chegando a apenas 183 municípios. Isso aí, claro, evidentemente, vai fazer com que se adote medidas políticas e também com efeitos na economia diferentes por conta de tentar resgatar alguma coisa do partido. Eu peguei alguns comentários em redes sociais, na verdade,
tentei tomar o cuidado de omitir aí as pessoas, justamente porque a ideia aqui não é fazer exposição, mas é fazer uma leitura do que a gente tem na rede social e como isso reflete dentro do país como um todo. O Brasil é um país, ele é muito grande. Às vezes a gente não tem noção. Ou pelo menos é o que eu acho, né? Então, supondo, né, que você esteja aqui, ó, em Boa Vista, em Roraima. Se você pegar um avião bimotor, eu tô dizendo porque eu já tive essa experiência, tá? Isso nem pode acontecer, na verdade, assim, de forma tão indiscriminada. Porque é uma viagem que você sai de Roraima e você vem até aqui o Mato Grosso, em Cuiabá. Veja que a distância aqui é de 2.116 quilômetros. Se, por exemplo, você sair, a ideia é que você possa sair muito cedo da manhã. Lá em João Pessoa, se em João Pessoa for 5h30 da manhã, aqui por conta dos fusos, né, vai ser 4h30 da manhã. E a distância é bem grande, vai ser de noite. Você tem uma oportunidade ainda de parar aqui em Manaus, mais ou menos, mas como vai estar de noite, você olha para baixo, é uma escuridão, de vez em quando você vê um pontinho de luz, e se você for olhar o mapa que nós vimos agora há pouco, note a quantidade de municípios que nós vamos ter daqui até aqui assim mais ou menos. Olha por quantos municípios se passa só nesse caminho. E os pontinhos de energia elétrica que a gente vê lá lá não chega energia elétrica lá, muito provavelmente são geradores que estão colocados ali, mas no mais é uma grande escuridão. E é isso que faz com que às vezes eu tenha pelo menos esse sentimento, né, que a gente não tem aquele conhecimento devido sobre o que é o nosso país. Então veja assim, os comentários que surgiram, né, esbravejam um tanto por aqui, ele está falando da rede social, né, e no final quem ganhou foi o Centrão. Não adianta, o brasileiro roda, mas não sai do lugar. Isso porque muitas vezes não se conhece a realidade desses locais mais extremos, né? E como se dá a política. Às vezes são só dois pontos partidários que lá no final eles se convergem, inclusive até muitas vezes fazem festas junto, porque são cidades pequenininhas, cidades de poucos habitantes. Aqui, ó, esse aqui, o Vegapunk aqui, ó, o mais novo teatro das tesouras. Claro que a gente precisa entender que tem uma dominação, né, cultural e política no Brasil que levou para ter esse tipo de partido mais densamente colocado. Então é necessário assim, a gente ter uma visão. Mas tem aqueles mais, digamos assim, tem uma visão mais lúdica, eu diria, né? Eu não digo lúdica porque ficaria no lado poético. Eu acho que eles têm mais místico mesmo. Veja aqui, ó, vocês não acham estranho que um dos candidatos, né, ele teve 28,13%, sendo que o número dele para concorrer era o 28% e o do PT era o 13%. Eu tinha um colega de investimentos também, que ele saía de casa, né, então ele gostava de olhar placa, não sei porquê, não sei se ele gostava ou não gostava, mas ele costumava olhar placas de automóveis, olhar números das casas, olhar enfim, os números de relógios, as horas marcando. Então ele achava que tinha um momento ali que números estavam alinhados. Então se aparecesse com muita frequência 369, né, então aquele ali virava o número do dia dele do investimento. Aquilo nunca levou a nada, era só uma ideia que ele tinha, e eu reporto exatamente que tem muitas pessoas que têm essa concepção, principalmente, né, aqui no caso político, mas acontece que é muito levado isso em termos de investimentos. Graças ao ex-presidente, né, que beijou a mão do Centrão. Então você viu o tamanho que é o Brasil. Houve muita coligação dentro desses municípios aí. São mais de 5.000 municípios. Não tem como viajar todos, não tem como estar em todas as cidades. E é natural que haja essas composições. Então não pode ser o que se está do lado, né, de uma rede social, onde é uma visão muito limitada, é um grupo muito pequeno, entre aspas, né? Tem bastante gente, mas dentro daqueles que têm ideias convergentes, vai cada vez ficando menor. Então, não há que se achar que se vai lá e se vai colocar o seu partido, por exemplo, né, na frente de uma coligação ou fora de uma coligação, sozinho, e que vai ganhar, vai perder e depois ainda não tem a coligação. Essa pessoa que diz assim, ó, o PSD, que é o que mais teve municípios, é uma praga que precisa ser exterminada. Que é o outro lado da questão, né? Se lá na esquerda a gente vê radicalismo, também às vezes dentro do pessoal da direita vê
esse radicalismo, que não leva para lugar nenhum, são só decisões extremadas que muitas vezes fazem é limitar a participação dessas pessoas, porque no geral, me parece, assim, eu tenho o sentimento, né, que o brasileiro não é muito adepto dessas questões mais radicalizadas. E tem aqui, ó, o sniper da B3, esse aqui eu fiz questão de mostrar, porque o nome não está ali, mas ele é da B3, né? Então ele diz assim, ó, que o ex-presidente fez aliança com o PSDB no país todo. Perdemos uma grande chance de tirar o Centrão. Sim, na cabeça dele, ele acredita que realmente um partido que está começando a se dizer de direita, ele iria penetrar em uma quantidade gigante de municípios, 800, quase 1.000 municípios no país todo, e as pessoas iam aceitar com tranquilidade diante de informações que muitas vezes não estão necessariamente nas redes sociais. E aqui tem essa pessoa, talvez a mais ponderada de todas, quando a direita aprenderá que o Brasil não é uma bolha da internet. Então, no fim das contas, é o que nós temos que aprender, né? Com relação aos investimentos. O olhar que a gente coloca sobre as empresas não dá para ser exatamente o que está dentro da internet, inclusive canais como esse aqui ou outros. É necessário. Uma das coisas bacanas que eu vejo que o seu Baer sempre ele recomenda é que as pessoas vão até as empresas, conheçam as empresas. Você viu ali 2.100 quilômetros de Boa Vista até Cuiabá. Imagina o seguinte. O tamanho, se você for, por exemplo, acionista da Taesa, qual é a extensão das linhas de transmissão da Taesa, da ISA-CETEP e de outras empresas transmissoras, para você ter a noção assim, do tamanho que são essas empresas e o quanto, né, a gente tem pela frente para vencer um país que é dessa amplitude. Tem muito que ser investido aqui e a gente precisa, dentro desses pleitos, fazer as escolhas certas, principalmente para aqueles que convergem para o desenvolvimento do país. Eu acredito que o atual sujeito colocado à frente do executivo, ele não é voltado para o desenvolvimento do país. Então nós não vamos ver isso nem nesses 2 anos que passaram, como não vimos, e não veremos nos 2 anos que virão pela frente. E a gente precisa, talvez, colocar essa informação de uma forma mais ponderada, sem radicalização, para que a gente tenha a compreensão e os nossos irmãos brasileiros, né, mesmo que pensem diferente de nós, eles não têm que ser eliminados, eles precisam talvez de alguma forma ser convencidos dentro do nosso ponto de vista, para que mais adiante, numa outra oportunidade eleitoral, a gente veja pessoas com mais propensão ao desenvolvimento e à prosperidade do país, que essa estagnação esperando que o Estado nos alcance tudo, coisa que ele nunca fez desde que nós conhecemos a redemocratização. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.